Olá pessoal, vou passar rapidamente aqui pela aula de amanhã para a gente poder suscitar as dúvidas aí que vocês possam trazer, tá certo? Então vamos falar sobre, enfim, biblioteca, sequenciamento, né, de nova geração, metagenomas, genoma, tá? Então eu vou passar rapidinho, né? A gente extraímos o nosso DNA. Isso aqui é importante, pessoal. Olha lá, eu quero expressar uma proteína, enfim, tem um gene que codifica uma proteína. Tá? Então a gente vê aqui no DNA o que a gente convenciona a metionina inicial, o códon de iniciação, né? O ATG que codifica a metionina inicial aqui do start. Tá? Onde está o start aqui, a gente entende então uma metionina e em seguida os outros aminoácidos. Tá? Só que essa fita do DNA onde está o ATG não é a fita codificadora. A fita codificadora é a complementar. Tá vendo? Porque esse TAC é que na verdade vai servir de molde para que a RNA polimerase sintetize o RNA mensageiro. Então eu vou ter aqui o códon AUG, tá certo? Que na verdade é o ATG do DNA aqui no RNA mensageiro, que lá no ribossomo vai ser lido como a metionina que vai iniciar as proteínas. Tá? Então a gente já viu expressão gênica, né? Eu gosto desse slide porque ele mostra aqui 3 diferentes tecidos. Então onde está células animais, vocês imaginem vegetais. Então eu tenho aqui no genoma, independente da célula, sempre os mesmos genes, mas quando eu penso na expressão proteica, tá certo? Então a transcrição pode ser maior ou menor, ou não ter expressão numa determinada tecido, numa determinada célula, tá? Então vai haver essa expressão diferencial de um gene que está presente em todas as células. Tá? Então a gente já viu expressão gênica, aqui está mais um resumo. Tá? Então isso aqui é uma expressão gênica diferencial, isso aqui é animal, mas a gente pode imaginar então tecidos de plantas, tá? Analisados aqui por Northern Blot, onde uma sonda de um gene vai revelar que esse gene é expresso. Aqui eu estou vendo a hibridização da minha sonda, né? Essa sonda, no caso, é um DNA marcado com radioatividade, que ele vai ser expresso diferencialmente em diferentes tecidos. Aqui ele não é expresso e ele é expresso em quantidades diferenciais nos outros tecidos. Tá? Análise de transcriptoma, então análise global da expressão gênica, numa célula ou num tecido, numa dada condição, numa dada condição do desenvolvimento ou de uma influência abiótica, que pode ser um estresse ou eventualmente um ataque de patógeno. Tá? Então a gente tem aqui o RNA total, que é extraído, o RNA mensageiro, e depois a gente vai fazer, nós vamos ver mais para frente como que a gente vai o sequenciamento de nova geração, aqui dos cDNAs derivados desse RNA mensageiro, para poder avaliar a expressão gênica global, tá? Em nível de transcrito, que é também chamado de transcriptoma. Tá? Então, a gente estudar o genoma completo, genoma, estudar um conjunto de genes expressos numa determinada condição, o transcriptoma. Tá? Esse aqui é um esquema mostrando o genoma, que eu tenho o gene, região promotora, região codificadora, o RNA mensageiro que ultrapassa os limites da região codificadora, tá? Gerando então uma região 5' não traduzida, né, no mensageiro, que é reconhecida no ribossomo para tradução, uma região 3' não traduzida, onde estão as sequências terminadoras que indicam o final da síntese da proteína, lá no ribossomo. Os vídeos, tá? O genoma, vamos pensar, qualquer tipo de genoma. Tá? A gente pode encontrar então a região gênica, tá? Que os exons codificam proteínas e as regiões promotoras, e as regiões intergênicas, tá? Sendo que o gene pode ser interrompido por introns. Aí o vídeo sobre o que é genoma, essa página que a professora Marília me passou, onde então tem informações sobre genomas de plantas, tá? Não é o que a gente vai explorar hoje, nós vamos falar do genoma humano, que é o genoma mais estudado, mas é um genoma cuja tecnologia e conhecimento sempre leva a reboque a compreensão de outros genomas, seja de plantas, seja de micro-organismos. Tá? Então, antes de 2005, que eu coloco aqui, os projetos genomas eram realizados fundamentalmente utilizando a técnica de sequenciamento de sangue, que a gente vai ver logo depois. Tá? Então,
Aqui nós temos o sequenciamento completo do genoma, seria o projeto Genoma, e a gente pode ter também o projeto Transcriptoma, tá? Onde a gente vai sequenciar, então, os transcritos, tá certo? Os RNAs mensageiros que são convertidos em cDNA, em DNA complementar. Tá? Então, o genoma humano, aqui, ó, 3 bilhões de bases, 3,2 como a gente viu, naquelas dimensões. Tá? O genoma humano é muito grande, mas a região que codifica, de fato, proteínas é pequena. Tá? 75% do genoma humano é composto por regiões intergênicas, 24% de introns. Tá? E como seria isso nas plantas? A gente pode discutir isso na aula. Tá? Uma data histórica aqui, 95, sequenciamento do primeiro genoma bacteriano, né? Parece muito tempo, mas se a gente imaginar, não faz tanto tempo, né? Um quarto de século, tudo que evoluiu a ciência, tudo que evoluiu a genômica, na verdade foi em pouco tempo com uma evolução científico-tecnológica imensa. Tá? Os genomas sequenciados lá então até 2005, tá? Utilizando a metodologia de Sanger, uma metodologia trabalhosa e cara, tá? Então foi sequenciado os organismos modelo, tá? Sendo Rabidites elegans, modelo de verme, a Drosophila, modelo de inseto, né? E olha aqui, a planta modelo Arabidopsis thaliana. Bom, o projeto Genoma Humano, tá? Então ele começou em 1990, com previsão de término em 2005, a um custo exorbitante, 3 bilhões de dólares, tá certo? Principalmente aqui executado pelos ditos países envolvidos na época, tá? Com metas aqui que era conhecer todos os genes, poder associar os genes com aqueles que causam doenças, evoluir o diagnóstico clínico, tá? E tudo isso que foi sendo desenvolvido então para o genoma humano acelerou as pesquisas de outros genomas, como por exemplo genomas de plantas. Mas olha lá, esse projeto começou muito bem, era caro, tinha muitas críticas, porque as pessoas de outras áreas, por exemplo, na física, onde eles precisam de aceleradores, equipamentos muito caros, eles falavam, não, a gente não quer que se coloque 3 bilhões de dólares para sequenciar o genoma humano, porque não vai faltar dinheiro para os outros projetos. Tá? E 8 anos depois de iniciado o projeto, olha lá, gente, apenas 6% dele tinha sido sequenciado e mais da metade do dinheiro já tinha sido gasto. Então isso foi uma polêmica. 94, uma substituição, tá? Na coordenação, sai o James Watson, que junto com o Crick determinou a estrutura do DNA, e entra o Francis Collins, um cientista jovem, muito conhecido, com uma produção científica admirável e com a capacidade então de coordenar. Tá? Aí em 98 entra em cena o Craig Venter, que funda uma empresa privada, Acelera Genômica, e anuncia que ele vai concluir o sequenciamento do genoma humano em apenas 3 anos. Quer dizer, o consórcio público, né, ele demorou 8 anos e sequenciou só 6%. A empresa Craig Venter disse que ele ia sequenciar todo o genoma em 3 anos. E para mostrar o poder de fogo dele, em 4 meses ele sequenciou o genoma completo da Drosophila melanogaster. Tá certo? Então mostrando que ele tinha essa capacidade mesmo. E aí, né, essa questão dual, né, o pesquisador, o empresário, qual o objetivo da ciência? Né? Gerar lucro, gerar conhecimento para melhorar as condições da humanidade. Tá? Então esses dois grupos independentes, o consórcio público e na verdade a empresa privada, passaram a disputar quem sequenciava o genoma humano. Tá? Então eles utilizaram, isso aqui é importante, 2 estratégias distintas, que diferencia muito bem a capacidade e a rapidez com que o método da empresa se colocava como a mais vantajosa. Então, no consórcio público foi feito esse sequenciamento hierárquico. Então eles dividiam os cromossomos humanos, cada um para alguns países. Então, cromossomos que foram sequenciados pelos americanos, cromossomos que foram sequenciados pelos japoneses. E eles clivavam, então, o cromossomo em fragmentos muito grandes, tá certo? Clonavam em vetores, aí subclonavam, tá certo? Para poder, então, sequenciar e montar de uma maneira muito racional, mas muito demorada, e que envolvia muita interferência humana de laboratório, de clonar no plasmídio, como a gente viu na aula passada,
e, por consequência, muito dinheiro. Já a Celera, a empresa do Craig Venter, ela utilizou a estratégia Shotgun, que seria então fragmentar o DNA, o genoma, né, o DNA genômico do ser humano inteiro, tá certo? E sequenciar os pedaços ao acaso. Tudo que apareceu ali eles clonaram e foram sequenciando e deixaram tudo para o computador poder organizar depois, tá certo? Então essa empresa na época ela constituiu o maior parque computacional civil do mundo, tá? Com bioinformatas, com cientistas da computação que foram então desenvolvendo toda a bioinformática, os programas e também a evolução dos processadores para poder então executar essa tarefa que seria montar esses pedacinhos, tá? Como se a gente fosse montar então um imenso quebra-cabeça, tá? Para poder gerar então a sequência completa do genoma humano. Tá? E eles queriam sequenciar pelo bem da humanidade, sim, mas também tinha os interesses econômicos, né? E aí, bom, o que aconteceu foi que o presidente dos Estados Unidos na época, o Bill Clinton, entrou em cena, apaziguou tudo e eles fizeram um acordo juntando os dados do consórcio público do consórcio privado e com isso eles publicaram em 2001 o primeiro rascunho, o draft do genoma humano. Tá? E 3 anos depois foi publicada então uma nova versão já com 99,9% da sequência do Homo sapiens, tá certo? E vale dizer, gente, que eles não pegaram o DNA de uma pessoa, não é o DNA do Craig Venter que foi sequenciado, tá certo? Eles fizeram uma mistura de DNAs que representasse as etnias, tá certo? Gênero, de mulher, de homem, tá? Então foi um mix que representava o genoma da espécie humana. Essa sequência é disponível para a gente, e pode acessar do nosso celular. Tá? Então os resultados aqui, as diferenças genéticas, tá? E aqui a gente pode pensar, estamos vendo humanos aqui, mas podemos pensar nas plantas, tá certo? Que as nossas diferenças, as diferenças entre as plantas, vamos pensar aí, vocês filogenistas, elas muitas vezes são discretas, tá? São poucas essas diferenças, mas que determinam, enfim, os fenótipos, né? As características e a diversidade da vida no planeta. Bom, aí o projeto Genoma, então, gerou essa quantidade de sequência, muita bioinformática, que é o objeto da próxima aula, para poder, então, trabalhar, montar esse genoma e permitir que essa informação fosse disponível, então, pela internet. Tá? Muitos benefícios da pesquisa genética e genômica, né? No caso da pesquisa em humanos, mas também de plantas, de outros animais, de micro-organismos. Tá? Então, mas como que o DNA, o genoma humano foi sequenciado? Então, a gente parte do nosso protocolo inicial lá da extração do DNA, que a gente viu. Tá? Então, depois, isso até 2005, né? Fragmentado, por exemplo, com enzimas de restrição ou clivagem física, que a gente já vai ver. Então, a gente faz, na verdade, uma digestão que a gente chama de parcial. A gente coloca uma enzima de restrição e não deixa ela digerir todos os sítios dela, porque depois, na hora de montar a sequência, eu não conheço a ordem exata dos fragmentos em relação ao DNA original físico que eu extraí. Tá certo? Quando eu faço uma digestão parcial com enzima de restrição ou quebra física, eu gero fragmentos aqui, por exemplo. Esse sítio de restrição nessa molécula ele não foi clivado. Tá? Então ele gera um fragmento que ele consegue unir na sequência esse pedaço e esse pedaço. Tá certo? Então com isso eu posso montar a sequência original do meu DNA que foi extraído. Bom, a fragmentação para ser ao acaso também é mecânica, por sonicação, por nebulização. Tá aqui, olha, eu vou fazer uma seleção, por exemplo, digestão parcial com enzima de restrição, põe em segundos, olha aqui, em 1 segundo já digeriu um tanto, em 5 segundos recorto essa banda do gel, purifico, aí eu vou clonar em plasmídio, ó, a dificuldade é até 2005, né? Vou clonar esses fragmentos, vou sequenciar esses fragmentos para depois montar. Uma característica interessante é que quando eu sequencio o genoma inteiro, eu tenho a informação completa do genoma. Então, tanto as regiões que codificam, quanto as regiões que não codificam no meu genoma. Tá? Já no transcriptoma,
eu vou sequenciar então o DNA complementar, que é sintetizado a partir do RNA mensageiro, né? E no caso aqui, quando eu estou fazendo o transcriptoma, que são genes expressos, eu não tenho nenhuma informação sobre os introns, que eles estão processados, eles foram removidos na edição do RNA, no RNA mensageiro maduro, eles não estão presentes. Eu não tenho a região promotora, que também não pertence ao RNA mensageiro, nem as regiões intergênicas. Tá? Então, se eu for fazer uma biblioteca de cDNA, olha aqui, pessoal, eu tenho aqui, por exemplo, o genoma, 2 genes. Numa determinada condição, só o gene B está sendo expresso. Tá vendo o RNA mensageiro dele aqui? O gene A não está expresso. Então, na minha biblioteca de cDNA, eu nunca teria uma informação de expressão em relação ao gene A, que ele não vai estar lá presente. Mas o gene B, sim, ele pode ser convertido em cDNA, ele vai gerar então uma biblioteca de cDNA, vamos imaginar todos os genes que estão sendo transcritos. Então a professora Marília falou na aula passada, né? Essa biblioteca, então, são os fascículos, né? Porque analisar o genoma inteiro, uma molécula muito grande, não daria, então a gente organiza isso numa biblioteca, onde cada pedaço aqui representa uma parte do genoma que eu posso, então, clonar e sequenciar pelo método de Sanger, e depois todo o esforço para montar. Agora eu vou mostrar para vocês um projeto, na verdade foi um projeto transcriptoma da cana-de-açúcar, que foi realizado aqui no Brasil, em grande parte na Unicamp, no instituto onde a professora Marília fez a sua formação inicial. Então, gente, se eu vou fazer um projeto transcriptoma, que eu quero avaliar os transcritos em diferentes tecidos, no caso aqui da cana, eu não vou pegar, por exemplo, esse pedaço aqui da cana e macerar todo ele. Se eu fosse fazer um projeto genoma, vocês concordam que tanto faz o tipo de tecido, os genes presentes no genoma, eles estão presentes nos diferentes tecidos, seja uma raiz, seja um caule, seja folha? Já no caso dos genes expressos, essa expressão diferencial é que vai determinar a estrutura e a função dos tecidos aqui da planta. Tá certo? Então, por exemplo, no caso da cana-de-açúcar, foram realizadas 26 bibliotecas de cDNA de diversos órgãos para poder entender, por exemplo, olha, na raiz, quais genes estão sendo expressos na raiz? Tá certo? Por quê? Porque a regulação desses genes é que permite, por exemplo, não só a homeostase da planta, ela poder executar o seu ciclo de vida natural, mas também responder a estresse, por exemplo, de seca ou de excesso de chuva, tá certo? Então, é interessante uma biblioteca de raiz porque pode trazer essa informação, que uma biblioteca de flores, por exemplo, não traria, porque ali os genes expressos na raiz relacionados à absorção de água, por exemplo, não estão sendo expressos. Tá certo? Então, isso para a gente mostrar. A gente pode estudar também as fases do desenvolvimento, então coletar tecidos de diferentes fases e fazer as bibliotecas para entender que genes que são importantes para essa progressão no ciclo de vida. Isso aqui a gente já viu um pouco na aula passada, né? Para fazer a biblioteca de cDNA, extrai o RNA total, tá aqui os RNAs ribossomais, tá certo? Eu tenho que purificar o RNA mensageiro, tá? Porque a gente já viu que quando a gente extrai o RNA total, a grande maior parte deles, lá 95%, é RNA ribossomal, 1% é RNA transportador, e a gente tem aqui 1 a 3% de RNA mensageiro. E como que a gente faz essa purificação? A gente viu também, eu posso utilizar então aqui, olha, umas bolinhas, né, uns beads, uma resina, uma matriz, tudo é sinônimo, com primers, com óligo, sequência aqui, olha, de óligo DT, tá certo? Então, com essa purificação, o que acontece? Eu misturo o RNA total, olha aqui que bonitinho, gente, só os RNAs mensageiros é que se ligam na resina, eu consigo eluir, me livrar de tudo que não me interessa, no caso os RNAs ribossomais e os RNAs transportadores, e no final eu consigo purificar os meus RNAs mensageiros a partir dos quais eu vou fazer a minha biblioteca de cDNA, tá? Que utiliza então a enzima transcriptase reversa para fazer essa transcrição reversa do RNA mensageiro em DNA, primeira fita, segunda fita. Gente, se tiver dúvida, fala na aula.
Tá? Temos kits para construção de bibliotecas de cDNA, várias empresas. Tá? Então sempre tem esse arsenal de oportunidades aí, né? Em termos de recursos, de kits para poder fazer, em várias condições. Bom, e uma vez sequenciado esses cDNAs, porque a gente clona e depois sequencia esses cDNAs. Tá? Sequencia uma parte deles e aí, fazendo pesquisa por bioinformática em bancos de dados, a gente consegue atribuir funções. Alguns a gente não consegue classificar, tá certo? Mas a gente consegue ver, por exemplo, olha, esse gene serrina mensageiro está relacionado ao metabolismo de DNA. Olha esse aqui, a resposta a estresse. Então, eventualmente, genes relacionados a estresse hídrico na raiz podem ser encontrados nesse segmento aqui. Tá? Então, a gente faz uma categorização funcional, né, dos cDNAs sequenciados. Eu vou parar aqui para continuar em seguida.